E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui, não consegue. Hoje a gente vai de grupo de estudos. Estamos com o PHG aqui, Gestáltica Terapia, e a gente vai iniciar da página 147, bem lá no finalzinho, começo de um parágrafo aí. Então, a gente está no subtópico 4, o antissocial é atualmente o agressivo. O agrupamento de impulsos e perversões que são denominados agressivos, aniquilar, destruir, matar, combatividade, iniciativa, caça, sadomasoquismo, conquista e dominação, são agora considerados o que é antissocial por excelência. Mas podemos ouvir a objeção tartamudeada: essas coisas são obviamente antissociais, destruidoras da ordem da sociedade. O fato da rejeição social imediata e irrestrita de diversas agressões pode ser tomado como evidência suficiente de que é na análise e liberação de agressões que devemos procurar o próximo avanço da sociedade em direção a normas mais felizes. Então, o que ele fala aqui que a partir, né, dessa negativa, dessas proibições, disso que as pessoas veem como antissocial, como fora da norma, como aquilo que não se pode dizer, como um tabu, é a partir da análise disso, né, e de por que isso, como que isso virou um tabu e o que está por trás, no fundo disso aí, que a gente pode identificar formas, né, mais felizes de lidar com as situações ao longo da, da história. Né? Então, existem essas proibições, esses tabus, e investigar isso é imprescindível para que a gente possa evoluir e desenvolver dentro da sociedade. Tem uma nota de rodapé, que eu vou ler ela aqui. Assim que ele fala, que ele termina esse subtópico, ele abre esse parênteses, que é: a mudança no que é antissocial, desde o tempo de Freud, é também indicada pela mudança no método de psicoterapia, da análise de sintomas para a análise de caráter e outras análises. Isto é, em parte, um aperfeiçoamento na técnica, mas em parte satisfaz a um tipo diferente de caso. Os sintomas eram originalmente neurastênicos, eram, como disse Freud, por volta de 1895, consequência direta da frustração sexual. Os sintomas psicogênicos eram claramente atos sexuais. Os médicos mencionam o desaparecimento de casos de grande histeria. Agora, ao que parece, esse envenenamento sexual direto é menos comum. Por exemplo, há obviamente muito mais masturbação sem culpa avassaladora. Nas neuroses de caráter, o bloqueio sexual está relacionado não com a descarga, mas um pouco com o ato, e em grande parte com o contato e o sentimento. A atitude terapêutica é igualmente alterada. A ortodoxia mais antiga era um tipo de sedução, com desaprovação, e a análise de caráter é combativa. Um adendo aí, para finalizar esse quarto subtópico, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode seguir para o próximo. Beleza, vamos seguindo. Subtópico 5, aniquilando e destruindo. A atitude e os atos chamados agressivos compreendem um agrupamento de funções de contato essencialmente diferentes, que estão geralmente interconectados de maneira dinâmica na ação e que, desse modo, recebem um nome comum. Tentaremos mostrar que, pelo menos, a aniquilação, a destruição, a iniciativa e a raiva são essenciais para o crescimento no campo organismo-ambiente. Diante dos objetos racionais, estas são sempre saudáveis,
e, de qualquer maneira, são irredutíveis, sem que haja uma perda de partes valiosas da personalidade, particularmente a autoconfiança, o sentimento e a criatividade. Interpretamos outras agressões, como o sadomasoquismo, a conquista e dominação, e o suicídio, como derivados neuróticos. Na maioria das vezes, entretanto, a mistura total não é analisada acuradamente e é demasiado reduzida em bloco. Os fatores ineradicáveis são, por sua vez, reprimidos. Aqui eu acredito que ele esteja falando também dessa situação de que como identificam essas atitudes agressivas, né? Essas agressões como um bloco, é difícil identificar o que é saudável e o que não é. Né? Então, a pessoa, a partir disso, já vê todas essas formas, né, de agressão como algo negativo, como algo que infere a regra, como algo que está fora da norma, né, algo que não pode ser feito, que não pode ser demonstrado. E deve ser reprimido. Né? E aqui o que fala é que, por mais que algumas dessas realmente sejam do âmbito do neurótico, outras têm muito a ver com o crescimento, com o desenvolvimento da pessoa, né? E só são redutíveis, só são combatidas com o mínimo aí de alienação de alguma parte da sua personalidade. Então, assim, para que seja saudável, é preciso que se expresse. Né? Por isso que é tão importante, né, esse tema para a gente abordar aqui também. O quanto que é importante dar vazão a essa agressão de alguma forma. Comecemos diferenciando a aniquilação da destruição. Aniquilar é transformar em nada, rejeitar o objeto e suprimir sua existência. A Gestalt completa-se sem esse objeto. Destruir, desestruturar, é a demolição de um todo em fragmentos, para assimilá-los como partes de um novo todo. Primordialmente, a aniquilação é uma resposta defensiva à dor, à invasão do corpo ou ao perigo. Na evitação e na fuga, o animal retira-se do campo doloroso. Ao matar, ele remove friamente o objeto ofensivo do campo. Comportamentalmente, isso se dá ao fechar a boca firmemente e ao desviar a cabeça. E ao esmagar e chutar. A resposta defensiva é fria, porque nenhum apetite está implicado, a ameaça é externa. A existência do objeto é dolorosa, mas não se regozija com sua não existência. Esta não é sentida no completamento do campo. O regozijo, às vezes aparente, é o refluir que ocorre quando relaxamos nossa contração. Um suspiro de alívio, gotas de suor, etc. Interessante essa parte aqui, né, que fala sobre como o aniquilamento não vem de um lugar de um prazer, né, de um desejo de aniquilar ali por si mesmo, mas de uma forma de defesa, né, de se salvar e de conseguir fluir normalmente sem aquele objeto ou aquela ameaça que está se apresentando ali. Né? E como que, de alguma forma, aqui fala que esse regozijar não existe, mas é um suspiro, né, de alívio, gotas de suor, que aparecem logo depois dessa aniquilação, né, desse processo aí de retirar isso do nosso campo sensorial, experiencial. Né? Muito interessante essa forma de ser trazido aqui também, né? Como que, de alguma forma, as ameaças que aparecem, né, seja aos nossos valores, as ameaças à nossa vida, literalmente, né, podem aí estar correlacionadas a essa forma de aniquilação. Quando é algo muito opressivo, alguma coisa que está realmente bloqueando, né, impedindo você de alguma forma, ou te ameaçando, né, de alguma forma,
como que essa é uma modalidade utilizada aí para que o fluxo possa voltar ao que era antes, né? Refluir, como ele mesmo disse. Quando nem a fuga, nem a remoção são possíveis, o organismo recorre à supressão de sua própria awareness, retraindo-se do contato, desviando os olhos, cerrando os dentes. Esses mecanismos tornam-se muito importantes quando as circunstâncias exigem respostas opostas ao mesmo objeto. Na realidade, há propriedades diferentes reunidas numa única coisa. Particularmente, quando a necessidade ou o desejo tornam necessária a presença de um objeto que também é doloroso e perigoso. Somos então obrigados a possuir sem desfrutar espontaneamente, a segurar sem contato. Essa é a condição difícil, habitual e inevitável das crianças, e muitas vezes também a dos adultos. A análise deve tornar claro exatamente que propriedade se necessita no objeto e o que se rejeita, de modo que o conflito possa vir à luz e ser decidido ou sofrido. Aqui fala muito da relação, né, que a gente tem de ambivalência afetiva em relação aos pais, por exemplo, né, ou em relação a uma figura de autoridade, ou seja, uma relação amorosa, né, a qualquer par aí que a gente tenha sobre uma relação que a gente vai ter essa ambivalência, né, em que ao mesmo tempo se deseja, se há uma necessidade envolvida, mas também há um sofrimento. Destruir, pelo contrário, é uma função do apetite. Todo organismo dentro de um campo cresce incorporando, digerindo e assimilando substâncias novas, e isto exige a destruição da forma existente para obter seus elementos assimiláveis, seja comida, uma palestra, a influência de um pai, a diferença entre os hábitos domésticos de um companheiro e os nossos. A nova substância tem de ser aceita só de acordo com o seu lugar num novo processo de funcionamento espontâneo. Se a forma anterior não for totalmente destruída ou digerida, ocorre em lugar de assimilação ou a introjeção ou área sem contato. O introjeto pode ter dois destinos. Ou é uma substância estranha e dolorosa no corpo e é vomitado, um tipo de aniquilação, ou o self se identifica parcialmente com o introjeto, reprime a dor e procura aniquilar parte de si mesmo. Mas já que a rejeição é ineradicável, há um aperto permanente, uma divisão neurótica. Isso resume muito, né, o que a gente vem falando ao longo desses encontros, como que explica esse funcionamento. Né? Existe algo ali no campo. Para que eu possa assimilar aquilo, eu preciso destruir, eu preciso fazer essa mastigação, eu preciso identificar aquilo que eu consigo me nutrir, aquilo que eu consigo me apropriar. E se isso não é feito, se eu não consigo fazer esse movimento, então ou eu acabo introjetando, ou eu acabo retirando aquilo do meu campo, de alguma forma, que é o aniquilamento que já foi falado aqui. Né? Como essa introjeção, ela não vem sem consequências, né? Porque ela vem a partir da alienação de uma parte nossa, aquilo que a gente não quer, aquilo que o ego não permite que seja mostrado, né? Aquela parte nossa da personalidade que não pode ser, não pode aparecer de alguma forma. Então, é muito interessante ver essa forma que é dita aqui, né? Que está sendo muito bem explicadinho, bem esmiuçado, para a gente entender esse processo aí de agressão propriamente dita, né?
Ok. O apetite destrutivo. Ah, sim, a gente estava falando, né? Falou sobre essa relação dos pais. E é interessante a gente pensar assim, como que, de alguma forma, isso é tão comum, né? E a gente convive com isso, com esse silenciamento, e a gente não percebe que isso está acontecendo. Hoje, na clínica, por exemplo, quando a gente trabalha assim a relação com os pais, e isso é trazido na psicoterapia, há uma dificuldade imensa de apontar para essa parte, né? Que você de não admiração, ou de raiva, ou de algum sentimento considerado negativo em relação aos pais, né? Como isso vem muito atrelado a uma culpa também, né? Isso é muito comum. Mas seguindo aqui. O apetite destrutivo é intenso e agradável. Aproxima-se, estendendo-se para agarrar, com os dentes a descoberto, e baba quando mastiga. Semelhante atitude, particularmente, se mata de forma figurativa ou literal. É naturalmente considerada impiedosa. Ao se recusar a perpetrar a destruição, o self pode introjetar ou ainda inibir completamente o apetite, renunciando a determinadas áreas de experiência. A primeira é particularmente uma resposta à herança da família e do passado social, nutrido forçadamente e não de acordo com o nosso próprio ritmo e necessidade. O self introjeta os pais e a cultura e não pode nem destruí-los, nem assimilá-los. Há identificações parciais múltiplas. Estas destroem a autoconfiança e, finalmente, o passado destrói o presente. Se o apetite for inibido por meio da náusea ou do medo de morder e mastigar, há uma perda de afeto. E a gente vê muito na dessensibilização, né? Uma pessoa que está nessas condições em que anestesia, de certa forma, o sofrimento que está experienciando, não anestesia só o sofrimento, né, gente? Anestesia tudo. E vai ficando realmente no piloto automático. Vai vivendo sem conseguir se nutrir dos afetos que atravessam. Né? Realmente, esse bloqueio vai ficando cada vez maior. Se não olha para essas sombras, se não olha para essa forma que atravessa, né? Para isso que não está legal na relação. Porque aqui falou justamente do que eu comentei aqui antes, né? Dessa situação em que você não pode nem rejeitar e nem consegue engolir completamente. Então fica aquilo travado no meio da garganta. Né? E de alguma forma, para que isso pare de me incomodar, meu organismo entende, né, que há algo a fazer. E eu desensibilizo, né? Eu paro de sentir. O problema da desensibilização é que você não para de sentir só o sofrimento. Né? Para de sentir tudo. E acaba que a gente vê muito, né? Umas formas habituais de uma pessoa sensibilizada. É como se, por exemplo, falasse de tragédias e tragédias que aconteceram na própria vida, como se estivesse lendo um jornal, um livro, algo que não tem a ver comigo, né? Sem um afeto, sem a emoção dada propriamente dita para aquela experiência que estava ali, sem conseguir adentrar no sentimento que está envolto na experiência que ele passou. Né? Por outro lado, a destruição fervorosa e agradável e raivosa de formas existentes nas relações pessoais conduz com frequência ao benefício mútuo e ao amor. Por exemplo,
na sedução e defloramento de uma virgem tímida, ou na destruição de preconceitos entre amigos. Considere, pois, que se a associação entre duas pessoas for de fato profundamente vantajosa para elas, então a destruição das formas existentes incompatíveis que trouxeram é um movimento em direção a seus selves mais essenciais, que serão efetivados na nova figura que surge, nessa liberação do que é mais essencial. A energia presa é liberada e se transferirá ao agente libertador sob a forma de amor. O processo de destruição mútua é provavelmente o terreno principal de comprovação da compatibilidade profunda. Nossa relutância em arriscarmos é, obviamente, o medo de que, se perdermos isso, não teremos nada. Preferimos comida de qualidade inferior a nenhuma comida. Nos habituamos à escassez e à fome. Isso diz muito desse lugar de acomodação também, né? Até mesmo em uma situação em que você vive numa relação em que existem incompatibilidades, muitas relações vão existir incompatibilidades, pessoas que você, partes de personalidade da pessoa, ou formas de se comportar que você não admira, ou que você não se identifica. E aqui ele fala, né, que a partir dessa relação, se ela é nutritiva para ambas as partes, olhar para elas e tentar destruir isso que impede eles de se aproximarem mais, é uma possibilidade para construir algo novo. E quando você tem medo de arriscar essa destruição, acontece que você se acomoda em algo que não é tão nutritivo assim, né? Então, de certa forma, você se acomoda com aquilo que é meio boca, assim, com aquilo que não está 100% perfeito para você, mas você tem medo de perder tudo, né? Então, por medo de perder tudo, você acaba permanecendo ali naquela relação de uma forma que não te agrada, de uma forma que está causando sofrimento, mesmo que seja algo pequeno, né? Não, isso aí eu consigo suportar. Mas aí vai cada vez mais se perpetuando, né? Essa relação que está ali com a engrenagem meio torta, né? Meio fora do eixo. Então, o que ele fala aqui é que a destruição também é importante para nutrir relações, né? Para a gente olhar para as relações de uma forma sem o medo da mudança, né? Claro que é muito difícil pensar na possibilidade de não ter o medo, né? Mas eu digo mais da coragem do enfrentamento e da possibilidade de não o ter algo mais nutritivo caso isso não dê certo. A possibilidade do nada, que ele fala aqui. É difícil arriscar, tentar algo melhor, se a gente tem tanto medo de perder. E aí a gente acaba ficando, né, no meio do caminho. Ah, não, já consegui muita coisa, a relação é boa, deixa do jeito que tá. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão caladinhos hoje. Diga, Maria. Só completando, foi perfeito tua fala. É o famoso jogo poeira nos olhos para não enxergar, né? Nós tivemos aqui, inclusive na parte da tarde, eu acho que o mês passado, né, ou outro, falando sobre a importância de se criar, né, uma conjugalidade dos casais, dos relacionamentos, né? Tá? Versus o quê? Que não precisa ser versus, né? O respeito à individualidade. Tá? Então, seria justamente isso que nós estamos falando agora, da destruição necessária, fervorosa e agradável, né, para que os casais, claro, né, vão ter. São diferentes, são pessoas ali que trazem todo um histórico de vida diferente. Por que iria se harmonizar totalmente? Não. Né? Então, eles têm que manter a sua individualidade, né? Cai bem naquele tema que a gente disse. Manter e respeitar a individualidade do outro, para que haja justamente um crescimento na conjugalidade.
que a parceria, né, dos casais para seguirem com todas as dificuldades que existem claramente, né? Hoje mesmo eu estava lembrando, amanhã é o 8, né? O 8N, né? E eu escrevi algo sobre a mulher de Fritz Perls, a Laura, né? Eu fiz uma homenagem a ela, justamente como a mulher que estava do lado dele. E, no entanto, ela nunca escreveu um livro. Como que pode? Né? Então, eu achei muito interessante isso. Claro, né? Nós vencemos, estamos vencendo, né? Muita coisa relacionada à questão da mulher, e temos muita coisa para fazer ainda pela frente, certo? Né? Mas Laura foi uma das muitas mulheres, né? Dentro da psicoterapia, estou falando, né? Da psicologia, tá? Que fez diferença lá atrás. E, no entanto, né, não escreveu um livro. Né? Então, a gente vai vendo, né, como foi, né, e como está sendo hoje, né, a questão do relacionamento, o quanto que não foi introjetado, né, a essas mulheres, certo? Né? Pertencer a uma classe, pertencer a uma sociedade, e estar sempre assim, atrás do marido. Até o chamado do que eu vou postar é assim, algo que quem é mais velho aqui vai lembrar. Atrás de um grande homem sempre tem uma mulher. Daí eu ponho um ponto de interrogação. Será? Né? Como assim atrás? O correto, minimamente, não é ao lado de uma grande mulher, há um grande homem, ao lado, né? De mão dadas, seguindo junto, em paralelo, né? Então, eu acho que lembra muito isso, esse tópico final aqui da questão da destruição fervorosa e agradável, necessária, né? O mastigar e destruir para se construir uma relação, de fato, verdadeira, e não, né, falsa, certo? Por conta de que fomos até aqui, então sigamos em frente. É só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, Maria. E como essa relação, né, entre conjugalidade e individualidade, como é necessário essa parte da individualidade, né? Essa parte em que eu tenho as minhas coisas e você tem as suas. Porque a partir disso, né, e é um dos temas, é um tema que a gente vai tratar mais tarde, que é a resistência, o quanto ela é necessária para que a gente não caia em confluência, para que a gente não viva uma relação simbiótica com as pessoas ao nosso redor ou com o mundo ao nosso redor. Né? Então, como que a resistência é necessária para a gente conseguir estabelecer limite, para a gente conseguir delimitar quem somos nós nesse mundo aqui. O que é meu? O que é do outro? Então, é hiper importante a gente pensar em como há uma necessidade aí da gente fazer essa separação. Né? Porque senão quem que vai ser a gente? Eu vou ser o que o outro fala que eu sou? Eu vou ser o que o mundo me manda ser? Como que vai ser isso? Então, a resistência em si é importante, né? A evitação de determinadas coisas, né? A agressão para assimilar ou não aquilo que está vindo do meio e do outro, hiper importante para a gente conseguir se constituir de uma forma mais saudável e nutritiva. Né? Perfeito. Vamos lá. Dando sequência aqui, então a gente abre para o subtópico 6, que é iniciativa e raiva. A agressão é o passo em direção ao objeto do apetite ou da hostilidade. A passagem do impulso para a tomada de providências e a iniciativa. Aceitar o impulso como nosso próprio impulso e aceitar a execução motora como nossa própria execução motora. Obviamente, a iniciativa pode ser refreada pela repressão total do apetite, como descrevemos anteriormente. Mas o que é provavelmente mais comum na época moderna é a dissociação entre apetite e comportamento motor, de modo que o apetite se torna manifesto somente sob a forma de um planejamento tagarela
ou de perspectivas sonhadoras. Tem-se a impressão de que, com o abandono da caça e da luta, as pessoas deixam totalmente de se movimentar. Os movimentos dos jogos atléticos não estão relacionados às necessidades orgânicas. Os movimentos da indústria não são nossos próprios movimentos. A afirmação de uma criança de que, quando eu crescer, farei isso e aquilo, indica sua iniciativa, a adoção imitativa de comportamento que realizará o desejo ainda obscuro nela, até que este seja praticado. Quando isso é repetido pelo adulto, o desejo inacabado persiste, mas a iniciativa desapareceu. O que aconteceu nesse intervalo? É que nossa economia, política e educação, os assim chamados objetivos, são demasiado alheios e as maneiras de alcançá-los são, portanto, demasiado complicadas, não estão suficientemente próximas. Tudo é preparação e nada é realização e satisfação. O resultado é que os problemas não podem ser inteiramente trabalhados e assimilados. O sistema de educação resulta em vários introjetos inassimilados. Depois de algum tempo, o self perde a confiança em seus próprios apetites. Há uma falta de fé, porque a fé é saber. Para além da awareness, que se dermos um passo, haverá chão sobre os nossos pés. Entregamo-nos sem hesitação à ação. Temos fé de que o contexto, interrogação, gerará os meios. Finalmente, a tentativa de assimilar é abandonada e há frustração e náusea. Ao mesmo tempo em que a iniciativa está se perdendo no desnorteamento, na perseguição de objetivos difíceis demais, ela está sendo diretamente desencorajada na busca de objetivos simples, como nas ocasiões em que se dá um tapa numa criança por ela ser atrevida. O medo tem como consequência o abandono do apetite. De modo geral, a redução a uma ordem mais simples de apetite e ao estado de não iniciativa ou de dependência. Ser alimentado e cuidado, sem entender como. E isso leva a uma insegurança e inferioridade persistentes. Isso é imprescindível para a gente pensar, né? Como que a gente, ao longo da nossa criação, né, da educação, a gente é programado, vamos dizer assim, né? A gente é direcionado para um caminho em que, eu preciso ser grande, eu preciso ter uma carreira, eu preciso estudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente acaba perdendo o simples da vida, que é o básico para a nossa existência, que é o afeto, a conexão com as pessoas ao nosso redor. Como que, por um atrevimento, seja lá o que for esse atrevimento, né, uma criança apanha. E como que isso, na subjetividade dela, pode significar um silenciamento? Eu apanho se eu me atrevo, eu me apanho ao arriscar, eu apanho aí quando eu vou contra as opiniões dessa pessoa. Aquilo que ela fala, a verdade dela. E eu acabo aceitando que ela me alimente. Independente da forma que ela me alimenta, porque eu não sei como ela me alimenta. Mas eu recebo todas as informações dela. E eu vou engolindo, introjetando. Só que olha o dano que isso pode trazer, de alguma forma, porque eu não sei me alimentar. E quando eu não tiver mais essa pessoa? Quem vai fazer esse papel? Né?
E aqui fala, né, dessa insegurança e dessa inferioridade persistentes, porque, poxa, a minha opinião não vale de nada. Quem eu sou aqui? Se eu falo alguma coisa, ou eu apanho, né? Como que é difícil validar, você não é, quando você não é validado, né, ao longo da sua criação, quando seus sentimentos não são validados, quando você não é confirmado dentro da sua existência, da sua forma de ser, como que isso pode influenciar na sua autoestima, né? Na sua estima, no seu autoconceito, em quem você acredita que é e como você confia em si mesmo, né? O que a gente vê claramente aqui no livro. Diga, Maria. Sim, hoje eu percebo uma maior informação, né? Eu tenho um filho de 43 anos, né? Eu tive meu filho bem jovem, bastante informação sobre a educação dos filhos, né? Filhos pequenos. Eu acho isso de suma importância. Não que isso resolva todos os problemas de uma educação e de uma formação, mas, de qualquer forma, acrescenta, né? Porque há uma tendência, quando você ignora, né? E no existencialismo a gente estuda bem isso, né? Você se torna o ignorante, e com isso você pratica aquilo que você conhece, e muitas vezes inadequado, que vieram dos nossos pais, porque era o que eles poderiam dar, né? Então, acho bastante produtivo isso, acho que é assim mesmo, né? E quando ocorre nos nossos consultórios, né, as pessoas que chegam sem esses pais nutritivos, certo? Né, que eu espero que melhore daqui para frente mais e mais, ou por uma ignorância, ou por ignorância que eu chamo ignorava o conhecimento de como formar uma criança, né? Tá? Nesse sentido, essa ignorância do que falo, né? É importante a gente fomentar nas pessoas que a gente está lidando, que a gente está ajudando no nosso trabalho como psicólogas, né? A compreender o que a pessoa pode fazer por ela, certo? Do que é uma frase assim, acho que é do Sartre, que diz assim: o que eu posso fazer por mim do que fizeram de mim. Algo assim, entendeu? Certo? Por quê? Porque senão nós vamos estar fadados a ser o que for construído lá atrás, né? Então é bastante importante isso. Eu gostaria de pôr também aí é uma experiência que eu tive na época que eu estava me formando ainda. Uma colega psicóloga, hoje, infelizmente, uma grande gestalt terapeuta, não está mais trabalhando, né, na área, certo? Né? A gente perdeu muita gente trabalhando na área há anos atrás, né? Estou falando de 20 anos atrás. E ela dizia assim, tinha um irmão, morava ainda com a família, claro, estudante, né? Morava com a família, era o irmão, e eles batiam muito mesmo, né? Certo? Mas eu acho que entra nessa parte nutritiva aqui. Mas sim, se batiam muito. Se batia literalmente. O irmão batia nela. Daí eu dizia assim, ela chegava com o olho roxo, eu falava, fulano, mas que isso, cara, não tem jeito de contestar esse irmão sem sair desse jeito, né? Na pancadaria, ela dizia assim, olha, Maria, se eu ficar escutando tudo que o meu irmão fala, que meus pais olham e mexem a cabeça, assentindo, que sim, que está certo, porque ele é menino e eu sou menina e ainda controvertida, certo? Já era naquele momento. Então, meus pais referendando meu irmão, né, eu vou introjetar aquilo, né, certo? Porque eu não acredito que algo que entre por um ouvido saia pelo outro sem nenhum dano para mim mesma. Então, eu digo para ele, sim, você é isso mesmo. E ele diz, enquanto você continuar, minha irmã, afirmando isso, eu vou socar você. Ela disse, eu prefiro ficar com o olho roxo, mas não me render e nem introjetar o que o meu irmão e os meus pais estão fazendo nesse momento. Logo, ela saiu da casa dela, né? Tá? Mas dessa forma, né? Quer dizer, ela chegava ao ponto de ir para a pancadaria mesmo, né? Certo? Né? Mas para não introjetar algo, né? Na época eu não entendia muito bem aquilo, né? Achava aquilo irreverente, como era da personalidade dela, né? E hoje eu compreendo a importância disso, certo? Né? É isso, porque eu também tenho irmãos, não dessa forma, mas 4 irmãos, e muitas coisas eu introjetei como única filha dos meus irmãos lá atrás, da educação dos meus pais.
Então, é bastante importante esse gerir, né? Tá certo? Aí, no caso, nós estamos falando da destruição, que é algo positivo, necessário, né? A gente espera que não haja a aniquilação, mas se houver também, é uma resistência positiva, para que a gente possa ter aí uma autorregulação, né? Para que a gente possa seguir nos construindo melhor, não é mesmo? Muito boa sua colocação, Maria. É interessante a gente pensar, né, nessa forma de resistência mesmo que ela se colocou, né? Como para ela é uma escolha, vamos pensar assim, que ela escolheu permanecer com isso, né, que era a verdade dela, que era aquilo que ela acreditava, independente se ela fosse apanhar ou não, né? E como que está muito envolvido também nesse lugar, como que muitas pessoas têm uma fragilidade, né, maior em relação a isso, como que as escolhas são pautadas assim muito na subjetividade de cada ser humano, né? Então, para ela foi esse caminho que ela seguiu e outras pessoas talvez fariam de uma outra forma, né? Isso que é o bonito de a gente conseguir enxergar dentro da terapia, como que por mais que as pessoas tenham os mesmos preceitos, acreditam nas mesmas verdades, né, nos mesmos valores, como que o caminho que é traçado, a história dela sendo construída, ela é singular, né? Cada um caminhando ali diante daquilo com uma forma de enfrentamento diferente, né? E no caso dela foi dessa forma que ela enfrentou. E como que a gente tem que ter isso em mente, né? De como a gente acaba, quando a gente evita as situações, por exemplo, julgando que essa situação, hipoteticamente, fosse de uma forma diferente, em que ela se calasse, em que ela introjetasse, em que ela deixasse que as coisas acontecessem. Como que, às vezes, quando a gente evita situações, quando a gente não olha para as situações, a gente acaba não crescendo com elas também. Então, essa agressão é algo muito importante para a gente conseguir se desenvolver como pessoa, para a gente conseguir olhar para as situações, dizer, olha, isso aqui não está legal para mim da forma que está, eu preciso entender melhor, eu preciso olhar. E quando a gente fala sobre agressão, é importante que a gente olhe, né, para a resistência, olhe para a situação que está ali, e tente identificar o que aconteceu nesse processo. Qual que é a história dessa evitação? Qual que é a história dessa resistência que está aqui aparecendo, né? Porque tem uma história, tem alguma coisa ali. E a gente acaba desvelando isso em terapia, né? E ao entender essa história, entender a nossa história, entender como a nossa personalidade foi se formando ao longo do tempo, a gente consegue, então, seguir um caminho no sentido de, poxa, eu cheguei até assim dessa forma, mas eu quero continuar. Aí abre espaço para a escolha, né? A gente tem a oportunidade de escolher se quer permanecer dessa forma, se tem recurso para fazer diferente, né? E a gente consegue avaliar a nossa situação dentro da nossa vida, né? A partir das nossas possibilidades. Né? O que a gente vai fazer com a nossa vida? Lá atrás a gente não consegue mudar, claramente. Mas e agora? O que a gente pode fazer por nós, né, nesse momento? Diga, Mari. Não só, não só, bom dia. Bom dia. Só para aumentar a questão desse contexto hoje no século XXI que a gente está, sobre a questão justamente da medicalização, né? A patologização da vida,
quando a gente fala de criança, foi citado aqui algumas vezes, que eu estava ouvindo aqui, a questão da criança, né? E hoje, como a gente pode pensar essa ideia da medicalização, né? No mundo infanto-juvenil, para justamente silenciar esses comportamentos, né? Organizar, inibir comportamentos que são agressivos, inibir a iniciativa comportamental, as ações, né? A questão até da inibição da motricidade, da utilização do sinestésico do espaço. Então, você vê quando isso pode ser prejudicial, né? Quando usado, utilizado de forma indiscriminada. Que a gente falava numa educação anterior, né? Daquela questão da agressão do pai de bater, da mãe de bater mesmo, né? Que aí evoca a ideia do castigo, né? A ideia assim, no sentido de gerador de consequência. Nós, se fizer isso, a consequência é essa, ou punição, castigo e punição, né? Um modelo mais do ponto de vista comportamental, né? Castigo e punição a um comportamento. Então, isso é inibitório, né? Isso também interpõe um bloqueio justamente na iniciativa espontânea da pessoa, né? Ela vai perdendo esse sentido de espontaneidade, de realizar, colocar em ato ações, né? Do ponto de vista comportamental mesmo, né? E que vem junto também a questão da inibição dos afetos, né? A gente pode pensar em questão dos afetos, de emoções, a gente pode, por exemplo, pensar na ideia que ele está trazendo aqui da raiva, né? A raiva, socialmente, é tida como algo que é ruim, né? É algo que é totalmente negativo, né? A tristeza, a raiva, são emoções que, socialmente, elas não têm uma legitimidade. Então, geralmente, você está com raiva, isso é ruim, não tenha raiva, controle sua raiva. Quando, na verdade, a emoção não pode ser reprimida, né? O que a gente pode orientar é o nosso comportamento expresso, mas a emoção, ela aparece. A emoção, inevitavelmente, ela aparece. Agora, o que a gente pode organizar é a forma como a gente aponta e delibera esses conteúdos emocionais, né? Tá, inclusive, tem um livro aí chamado Comunicação Não Violenta, que, inclusive, ele orienta, né, as formas de expressar as formas comportamentais. Você pode muito bem ter muito raiva sobre a pessoa, mas você pode proferir a sua raiva e comunicar a sua raiva em todo o seu ápice, né, vulcânico, de uma forma organizada. Não necessariamente aquela desmensurada, aquela que você acumula, daqui a pouco quando você solta, você fica totalmente irracional, né? E, de repente, em alguns segundos, você faz coisas que você jamais se veria fazer, né? Tanto que, por exemplo, a raiva é uma energia, é uma emoção, uma das mais potentes que existe, né, na pessoa, né? Que é um conteúdo de energia totalmente rico para o crescimento. A raiva talvez seja a emoção que demanda mais energia, né, na gente. E, de certa forma, se a gente aproveitar esse conteúdo energético dela a nosso favor, a favor do crescimento, então nos ajudaria muito, né, em relação à questão da progressão do crescimento, né? A outra emoção não autorizada, legitimada, é a tristeza, né? Quando você olha para a pessoa, por que você está triste? Você parece estar triste. Não fica assim, não. Se alegre, dá um sorriso. Mas a tristeza é algo necessário, né? Porque, inclusive, a tristeza é justamente um conteúdo emocional para nos dar distanciamento, para a gente fazer os processos de reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo, né? É necessário. Se ficar em estado permanente de alegria, sempre em primeiro plano, a gente vai perder muita coisa. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não tem essa de que a gente vê na internet, aí, se botar no Google, emoções positivas e emoções negativas. Não tem isso, não. Emoção é emoção. Ela aparece, né? Agora, como ela vai ser bom ou ruim para você, depende de como você como organismo, como você resposta de forma responsiva à circunstância, no momento que ela ocorre. Eu sempre costumo dizer isso. Quando lá no livro, inclusive, aproveitando isso que ele falou aqui,
sobre aqui que ele fala assim, finalmente o passado destrói o presente. Quando ele fala isso, é justamente isso, quando você perde a qualidade e a sua habilidade de responder às circunstâncias e o contexto no momento que ele demanda uma resposta, uma resposta do presente, não aquela do passado, com base nas suas experiências, né? Mas aquilo que está acontecendo no momento. Então, quando você perde essa habilidade, você está num momento você está numa estrutura temporal aí de fixação que você perde neurótica, porque você perde a capacidade de responder, você como organismo, você perde a capacidade de responder de forma adequada à situação que se apresenta naquele momento, né? Então, você funciona de forma anacrônica, né? Descontextualizada, né? Ignorando, botando em primeiro plano experiências pessoais suas, em detrimento do que a circunstância do campo solicita a você, né? Então, assim, tem essas situações como base, né? E a questão inicial, né, que eu levantei aqui sobre a questão da medicalização, né? Veja aí esses diagnósticos hoje sobre esse transtorno opositor, por exemplo, né, que está tão em voga aí agora, da criança que tem um comportamento de não obedecer, né? Então, tem esse transtorno opositor, tem que tomar. Então, assim, isso está se dando de forma indiscriminada, né? E que é justamente essa intenção social que até Iontef traz da questão de ter duas formas de regulação, né? A regulação que é organísmica e a regulação deverística. A regulação deverística é justamente essa regulação que é deliberada socialmente, a partir de tabus, representações sociais, preceitos morais, né? Que nós, de forma geral, tentamos fazer com que as crianças e a gente adulto também absorver esses comportamentos, né? Em detrimento dos nossos interesses, das nossas figuras de interesse. Porque a questão neurótica, como base, é justamente isso. Quando nós não damos vazão às nossas figuras de interesse. Onde nós não damos vazão à nossa figura de interesse e perdemos a habilidade de organizar as nossas necessidades que se apresentam e perdemos a habilidade também de identificar as nossas necessidades. Então, quando a gente perde essa qualidade e fica em meio a uma confusão, e aí a pessoa geralmente não consegue se organizar enquanto pessoa e não consegue discriminar o que é seu, o que é do ambiente, muitas vezes. O outro ponto, por exemplo, a criança, por exemplo, introjeta. A gente sempre fala com a criança. E os pais retrofletem. Por exemplo, o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó, né, ou o responsável pela criança, por exemplo, que justamente tem uma necessidade de autocontrole. Peres, por exemplo, fala que justamente isso é um dos conteúdos mais marcantes do retroflector, que é o autocontrole excessivo, o autocontrolador excessivo, né? Que, inclusive, ele fala semanticamente, por exemplo, tudo que demanda a questão de né? Autocensura, autocontrole, né? Autoimposição, isso tudo semanticamente pode ser explicado, e do ponto de vista prático, é justamente essa necessidade de essa forma de funcionamento retroflectora, né? De certa forma, que você substitui o seu self, né? o objeto, o ambiente, por seu self, né? E quando você dá uma mensagem, por exemplo, na verdade você está querendo dizer a outra pessoa, né? Quando você diz a você mesmo, né? Então, muitas vezes comportamentos, olha só a soma disso aí, comportamentos retroflectores do pai e comportamentos introjetores dos filhos, né? Então, essa fusão, né, é justamente catastrófica, né, para uma questão da formação, né, educacional ali da pessoa, né? Eu falo da pessoa porque, independente de criança, né, a gente está a vida toda em um processo de crescimento, né? Não só criança, né? A criança para, a gente matura
E a Pérola até costuma até dizer, né, que a criança, assim, é mais madura do que o adulto, né? Porque ela vive mais de forma, com sua espontaneidade. Ela se entrega de forma séria à brincadeira, né? E de forma autêntica, né? Então, isso é uma forma mais madura de se relacionar com a vida, né? E a gente tem a ideia de que a gente é mais maduro que a criança. Pronto, de momento, só essas questões mesmo. Obrigada por compartilhar, Mário. Só um adendo quando você falou sobre essa questão da tristeza, né? Como que as pessoas geralmente, quando vem alguém triste, vem alguém chorando, elas não querem, algumas, né, pessoas têm esse comportamento. Não no sentido de tentar solucionar, né, resolver ou com uma compaixão, mas no sentido de ser insuportável para ela ver aquele sofrimento acontecendo ali também. Como que é comum a gente ver, não, calma, não precisa chorar, o desespero das pessoas em ver a outra pessoa agindo daquela forma, né? Expressando o sentimento de tristeza. Então, quer a qualquer custo solucionar aquilo para que a pessoa pare de chorar e para que o incômodo que está dentro dela cesse. Então, só um adendo aí, como é possível que essas pessoas, né, que geralmente falam isso, não precisa chorar, para que isso? Não, calma, vai resolver. Dando essas soluções rápidas e tentando apaziguar essa situação, podem estar ali no fundo, querendo mesmo acabar com o próprio incômodo ali na relação, na situação que está acontecendo. Siga, Maria. Mário foi muito feliz quando ele pôs: a emoção sempre aparece. O que ocorre é que o indivíduo não mostra, né? Faz essa opção por não mostrar, né? E aparecem os inúmeros mecanismos neuróticos que nós conhecemos. Um que o Mário citou, eu levantei a mão para citá-lo, Mário, justamente, porque a gente falou recentemente, né, sobre a questão do antissocial, né? A retroflexão, a meu ver, é o mecanismo mais difícil de explicar, seja para o outro, mais ainda, até mesmo para nós, entre pares, porque ele vai, quando não é cronificado, como todo, né, mecanismo de defesa, tal, de resistência, positivo, no caso, né, ele vai como uma forma necessária, porque você sente uma atração por um ser humano, está andando na rua, né? Seja um homem delicioso que aparece na tua frente, ou uma mulher, você vai lá e vai agarrar. Não. Então, é importante que você tenha essa contenção até para poder conviver em sociedade, mesmo legislação, certo? No trânsito, né? Vamos falar com uma coisa mais amena, né? Você tem que seguir algumas regras. Ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado, porque a hora que você volta tudo para você, certo? Você se bloqueia, né? E, ao mesmo tempo, não consegue ter nenhum contato, certo? Com o mundo. Tudo é você. Então, a retroflexão, ela trabalha muito isso. A pessoa acha, né, que ela é o grande amor da vida dela. Por quê? Porque ela não conhece outra. Né? Isso estou falando cronificado, né? Que leva, inclusive, a patologias seríssimas, que é psicose, tá certo? Tá? A pessoa se ama. Por quê? Por que ela se ama daquele jeito? Ela vai com duas polaridades, desde a se boicotar totalmente, tá certo? Até a se permitir, né? Se permitir se amar. Então, ela fica nessas duas situações. É uma coisa bastante complicada, porque você vê, ele citou a família aí, o pai, né? O mecanismo, pai, mãe, sei lá, família de retroflexão, certo? E a criança, claro, né? É natural que introjete, né? A gente nasce introjetando as coisas dos pais, depois que a gente vai questionando, né? E a adolescência é o ápice, não só, mas é o ápice do questionamento, né? O que é bastante positivo. E eu tenho dentro da minha família hoje, que é uma família, cada um muito longe, por conta de distância também, 2 adolescentes, uma eu fiquei sabendo semana passada, justamente tomando medicamento. Adolescentes que eu não acredito, em pouco que eu converso, quando os encontro, certo? Precisava encontrar mais, né? Acreditaria que precisaria tomar medicamento. Entendeu?
Em partes, lá atrás, porque não tinha essa coisa de vamos usar o medicamento, porque, diga-se de passagem, entre os próprios pares da nossa profissão, né, a gente só não prescreve. Tem muita gente que indica o famoso psiquiatra lá, que faz parceria com a psicóloga, não estou dizendo que não tem que ter, certo? Tá? Indica porque sabe que ele vai dar o devido curso de medicamento. Está muito perigoso, gente. Né? Nós temos que sair mesmo escrevendo sobre isso. Estou procurando fazer um site, eu sei que está um pouco ultrapassado, com um blog interativo, porque eu acho de suma importância a gente levar isso, certo? Para além dos nossos consultórios, tá? Porque não é possível uma geração desse jeito. Não é possível uma geração desse jeito. Eu citei aqui, não sei se o Mário estava aí, a minha colega que preferia apanhar há 20 e poucos anos atrás do irmão, mas não introjetar o que o irmão dizia, e os pais referendavam, certo? E hoje em dia, alguém, né? Adolescentes com comportamento normal, adolescente, nem adolescente mais, já está na universidade, né? Apesar que os adolescentes vão para a universidade mais cedo hoje, né? Até precocemente, tomando medicamentos aí, assim, né? Tomando um ou outro medicamento. Não se sabe quando vai parar, né? Sabe? Então, é bastante complicado mesmo esse momento conjuntural que nós temos, né? E eu acho que aí vai mais um compromisso nosso, né? Eu não sei se o Mário trabalha só no consultório, se trabalha para além disso em alguma outra instituição, mas é importante levar essa mensagem que ele passou aqui reiteradamente, para que a gente possa minimamente fazer nossa parte na sociedade, né? Maria, como que é importante, né? E Mário também, né? A gente falou sobre isso. Antes a gente tinha a punição, mas não é mensurável se o prejuízo entre elas. Tipo assim, dentro disso que vocês estão falando, existe o prejuízo da medicalização para silenciar crianças, existe o prejuízo pela punição, que ainda acontece hoje na sociedade, e existe o prejuízo também no excesso de fazer pelo filho, né? De dar de tudo, de não frustrar. Então, assim, é difícil mensurar, o que eu estava querendo dizer, o quão prejudicial cada uma dessas situações é, e fazer, né, uma hierarquia entre elas. Mas o importante que a gente traz aqui, e a gente fecha o encontro com isso, é da gente identificar essas formas habituais de neuróticas, né? Formas neuróticas de criação e de desenvolvimento, enfim, dentro da clínica, que é o que Maria falou, que é o que Mário falou, o quanto que é importante salientar, né? E o nosso objetivo como Gestalt terapeutas é justamente a ampliação de consciência, não no sentido de direção, né? E dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou ditar para a pessoa, você está... Não é no sentido de você mandar, é no sentido de evidenciar. E isso é importante, sim. Porque a gente sabe, dentro do processo de crescimento, de desenvolvimento de crianças, de pessoas, de seres humanos, o quanto isso é prejudicial. E sabendo dessa informação e não disseminando, é uma falta de compromisso ético dentro da nossa profissão, né? A gente impede que outras pessoas possam lidar de forma mais nutritiva, mais saudável com a própria vida. Né? Mas é isso. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Diga, Mário. Não, é o que a Maria falou, assim, que a retroflexão eu também considero uma das mais difíceis de se trabalhar realmente, que inclusive a forma de solucionar também, a forma de solucionar, porque assim, Peros, inclusive, no Ego-Forma Agressão, já reconhece isso. E aí ele fala justamente que você pode trazer através da fantasia guiada, né? Da questão do pensamento, a partir da imaginação. Porque colocar em ato,
Porque muitas vezes, por exemplo, ele cita um exemplo de uma festa, que de repente você olha para uma menina e não gosta dela. E aí você acha que ela não. E quer falar alguma coisa ruim para ela. E de repente o retrofletor acaba falando para ele: eu sou patinho feio dessa festa, quando ela queria dizer para a pessoa. Então, assim, aí ele menciona justamente essa questão da dificuldade de falar esse tipo de coisa para a pessoa. Essa seria a melhor forma de solucionar a questão dela, de falar, transmitir essa agressividade para a pessoa, né? Dessa questão dessa insatisfação em relação a ela, ou comunicar a ela aquela determinada situação que ela pensa sobre a pessoa. Então, ele propõe justamente ele faz uma proposta justamente você fazer a partir do consultório, a partir justamente da fantasia guiada, de fazer uma representação, né? De que, falando para a pessoa, você está aqui agora falando para a pessoa, né? E aí, para você saber identificar de como também ela delibera, como ela fala aquele conteúdo, né? Inclusive, até para orientar ela, para que ela possa transmitir isso. Através da comunicação não violenta, inclusive, ele ensina isso, né? De como você comunicar a sua agressividade, né? Quer dizer, não ser assim, é você comunicar a sua agressividade. Então, o desafio a gente, em sociedade, é de como a gente comunica a nossa agressividade. Agora, ela pode ser inibida. E sobre aquela questão, eu, por exemplo, tinha uma questão muito sobre os mecanismo não, né? Descontinuações de contato. Tem autores que não gostam da palavra mecanismo, que entende que é como se fosse uma questão, um sistema mecânico, né? E a gente como organismo, não é mecânico. Isso é uma questão só metafórica, linguística, né? Semântica, mas, assim, por questão de posicionamento, eu prefiro até descontinuações de contato. Então, assim, quando a gente fala sobre descontinuações de contato, eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, depois do que saí da faculdade, eu tinha a questão, descontinuações de contatos é uma coisa terrível, você tem que diluir, e no processo de leitura, de formação de curso e tal, você vê que, na verdade, muitas vezes, os processos de descontinuação de contatos, eles são, em determinado momento da sua vida, são funcionais, que servem a você a um determinado fim, até um determinado momento. Agora, qual é a diferença que ele fala? Que para você saber se aquilo ali está funcionando de forma adequada ou inadequada, ou se está sendo útil ou não, é muito importante o quê? Como, em quanto tempo você sustenta esse tipo de situação e para quê? Porque ele fala, já no livro sobre testemunho ocular, num determinado capítulo, que ele fala o seguinte: nem todo contato é saudável e nem toda a evitação é doentia. Que a gente fala assim, a gestoterapia, a psicoterapia do contato. Todo contato é bom. E aí, Pelos justamente traz essa frase, né? Que nem todo contato é bom, é saudável, e nem toda evitação é doentia. Existem evitações que são necessárias. Mas o que é importante é quanto tempo você sustenta essa evitação e para que você sustenta essa evitação. Então, a questão temporal, né? A questão para quê, o que e como ela aparece, é fundamental para você decidir se aquilo está sendo interessante para a pessoa ou não. E isso, justamente, na questão do tratamento, do cuidado ali, da terapia com o cliente, com o paciente, que você vai dar sentido a isso, né? Por isso que é uma linha bem tênue, né? A gente decidir sobre as questões. Por isso que é interessante você conhecer o universo do campo da pessoa, né? Que muitas vezes você se apropria. Por exemplo, se a gente colocar a teoria do ciclo de contato e aplicar na pessoa, provavelmente vamos cair em equívoco. Se você pegar a teoria do ciclo de contato e aplicar, agora eu vou aplicar na pessoa, automaticamente você vai cair em erro. Porque ela é funcional e é adequada justamente quando você aplica a teoria do ciclo de contato
de acordo ao contexto do campo existencial da pessoa. E ali ela vai ganhar sentido no campo existencial da pessoa. Fora dela, não. Né? Isso aí é fundamental para uma ideia de processo de compreensão diagnóstica. Justamente você fazer e colocar em curso isso dentro do campo existencial da pessoa, que ali ela vai ganhar sentido ali, né? Isso aí também é importante. Só isso mesmo. Beleza. Bom, Mário, é importante, né, identificar isso, que não é simplesmente pegar uma teoria e aplicar ali na pessoa como um todo, até porque a gente sabe que cada sessão é única, né, com os clientes que a gente atende. E a demanda daquela pessoa ali, naquele momento em que aparece dentro das sessões, a gente pode até olhar para a situação, tipo, o que ela está bloqueando, né? Onde ela está bloqueada dentro do ciclo, o que é que está acontecendo, mas é sempre no sentido de um contexto por trás. Né? Não é deliberadamente colocar o ciclo de contato ali na vida da pessoa como um todo, mas tem um porquê. E é interessante que você trouxe essa situação, né? Do como, do para quê, da situação dos outros, né? Como quanto tempo, essas coisas assim. Dentro disso, existe outra questão que vem muito, que a gente tem que identificar também, é o grau de sofrimento dessa pessoa estando da forma que ela está. Porque se está fixada ou se está cristalizada em algum aspecto, e ela traz isso como demanda, aí sim a gente vai olhar para aquilo, né? Dependendo do grau de intensidade, talvez não seja necessário, né? Mas dependendo do grau de sofrimento que aquilo está trazendo, né? Ela apontando isso como algo que traz sofrimento, que dói, que não é legal, que ela não quer, é um ponto para a gente olhar e observar com mais cuidado. Né? O que é que está acontecendo, de onde vem esse sofrimento, o que é que está causando, não causando, né? Mas como que isso aconteceu da forma que está, né? Então, acho que também, né, um dos aspectos que a gente olha dentro das demandas que aparecem dentro da clínica é o grau, a intensidade de sofrimento que aquilo traz para aquela pessoa naquele momento, né? Mas é mesmo só para pontuar isso, mas a fala de vocês foi perfeita, foi ótima. A gente está finalizando, então, mais esse encontro. E para quem for participar da intervisão, hoje a gente vai falar sobre medo, resistências, fobias. A gente se encontra daqui a pouco, às 14 horas. Tá? E para quem não, até segunda que vem. Abraços gestálticos a todos, agradeço pela participação. E antes de fechar, queria que quem puder abrir-se a câmera para a gente fazer o print, que eu quase esqueci de novo. Eu encaminho para você lá no Telegram. Ok, agradeço a todos e todas. A gente se vê na semana que vem e daqui a pouco para as outras que forem participar, tá? Beijo, beijo, beijo e até lá. Tchau, tchau. Ótima semana para todo mundo.